Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai falar sobre medidas de grandezas, certo? Alguns sistemas de medidas. A gente vai falar hoje sobre medidas de comprimento, sobre medidas de distância. A gente está muito acostumado a ouvir falar em centímetros, em milímetros e metros, né? Ou quilômetros, esses quatro. Quilômetro, metro, centímetro e milímetro. Mas existem outras medidas, certo? Existem outras unidades de medida. Então, a gente vai estar falando sobre elas e eu vou estar ensinando vocês como fazer transformações de unidades de medida, tá bom? Então, para começar nossa aula, né, a gente não pode esquecer de fazer o cabeçalho, né? Então, pega aí seu caderno, escreve aula de número 3, seu nome completo, a série, né, nono A, turma A, B, C ou D, o período que vocês estão fazendo a tarefa, que vai do dia 22/10 ao dia 29/10, né? Terminando de fazer o nosso cabeçalho, que é a sua identificação, que vai te dar a nota, a sua pontuação, então aí passamos então para medidas de grandeza, certo? Em 1960, com o surgimento do Sistema Internacional de Unidades, que é chamado de SI, certo? A unidade de medida de distância, ou seja, comprimento, ficou padronizada sendo como um metro. Para expressarmos distâncias maiores que o metro, usamos os múltiplos do metro, que são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro, certo? E para expressar medidas menores que o metro, usamos os submúltiplos do metro, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, decímetro, centímetro e milímetro. Tá aqui o símbolo. E o metro bonitão fica aqui, ó, no meio. Ok? Então, quando a gente quer medir, ou aliás, fazer transformações, certo? Se você andar daqui para cá, vai ter uma operação. Se você andar daqui para cá, vai ter outra operação. Da esquerda para a direita, você sempre vai multiplicar. E da direita para a esquerda, você sempre vai dividir, certo? Se eu quero passar, por exemplo, milímetro para metros, eu faço divisão, certo? Eu vou fazer divisão por 10, uma sequência de vezes, até eu conseguir, certo? Então, aqui, ó, os múltiplos que o metro são o decâmetro, 10 decâmetros, certo? Um decâmetro equivale a 10 metros, certo? O hectômetro, 100 metros é um hectômetro, 10 ao quadrado é 100, e 1000 metros, 10 ao cubo, é 1 quilômetro, certo? E o decímetro é 1/10 do metro, o centímetro é 1/100º do metro, e o milímetro é 1/1000º do metro, certo? Na tabela, os múltiplos e os submúltiplos do metro e seus valores em base 10, os prefixos mais usados para os múltiplos de metros estão na tabela 1, e os mais usados para expressar submúltiplos do metro estão na tabela 2. Então, aqui está o metro. Aqui, ó, nós temos quilo, hecto e dan. Deca, né? Quer dizer, da deca significa 10 elevado a 1, que é 10. H hecto significa 10 ao quadrado, que é 100.
K quilo significa 10 ao cubo, que é 1000. Então, 1 quilômetro são 1000 metros. 1 hectômetro são 100 metros. 1 decâmetro são 10 metros, certo? E o D de decímetro é 10 a menos 1, 0,1. O C de centímetro, 10 a menos 2, que é 0,01. E o M de milímetro é 10 a menos 3, que é 0,001, certo? A regra prática para você fazer essas transformações é a seguinte, ó. Quando você vai andar da esquerda para a direita, quilômetro para hectômetro, você multiplica por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplica por 10. De decâmetro para metro, multiplica por 10. De metro para decímetro, multiplica por 10. De decímetro para centímetro, multiplica por 10. E de centímetro para milímetro, multiplica por 10. Certo? Então, para andar para a direita, sempre você vai multiplicar por 10 cada casinha. Certo? Por exemplo, se eu falasse assim, alunos, quanto que vale 5 quilômetros em metros? Aí você pegaria aqui, ó, 5 vezes 10, 50 hectômetro, vezes 10, 500 decâmetro, vezes 10, 5.000 metros. 5 quilômetros seria 5.000 metros, certo? Ou se eu falasse assim, quanto que vale 1000 milímetros em metros? Milímetro está aqui, ó. Então, daqui para cá, divide por 10, dá 100 centímetros, divide por 10, dá 10 decímetros, divide por 10, dá 1 metro. 1000 milímetros corresponde a 1 metro. Ok? Só que você tem que decorar a tabelinha, né? Você tem que saber quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, certo? Outra alternativa é saber os principais valores de transformação, né? Que geralmente a gente precisa de saber no dia a dia. A gente tem que saber que 1 quilômetro são 1000 metros. A gente tem que saber que 1 metro são 100 centímetros. A gente tem que saber que 1 metro são 1000 milímetros, certo? Então, a gente tem que saber esses valores, que são os principais, certo? E aí a gente também consegue fazer a transformação. Olha aqui o exemplo. Tem alguns exemplos aqui para vocês. Ó, exemplo de número 1. Converta 2 quilômetros para metros. Eu tenho duas opções. Primeira, vou usar essa tabelinha aqui de cima, ó. Você vai vir aqui, ó, e vai pôr aqui, ó, 2 quilômetros, não é? E você quer converter quilômetros para metros. Então, você vai chegar aqui, certo? Então, ó, o 2 está aqui. Tem mais essa casa, tem mais essa casa, e vou chegar nessa. Então, ó, 2 vezes 10, 20 vezes 10, 200 vezes 10, 2.000. Eu tenho que 2 quilômetros multiplicado por 1000 vai dar 2.000 metros, certo? Ou você pode falar assim, ó. Eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros, não é? Então, 2 quilômetros, eu vou fazer assim, põe uma fração, né? Pega esse 1 quilômetro e põe aqui de baixo. Pega esses 1000 metros e põe aqui de cima. Corta quilômetro com quilômetro. 2 vezes 1000, 2.000. 2.000 dividido por 1, 2.000. Sobrou o quê? Metros. Certo? Então, 2 quilômetros são 2.000 metros. Certo? Depois, exemplo 2. Converta 5 centímetros para metros. Ó,
centímetros para metros. Centímetros está aqui, ó. Então, vamos pôr o 5 aqui. E eu quero chegar aqui em metros. Ó, antes do centímetro, tem o decímetro para depois chegar no metro. Então, eu vou andar da direita para a esquerda. Então, ó, vou dividir por 10. 5 dividido por 10 dá 0,5. 0,5 dividido por 10 dá 0,05. Certo? Então, 5 centímetros são 0,05 metros. 0,05 metros. Agora, eu andei para cá. Não multipliquei, eu dividi, ó. 5 dividido por 10, 0,5. Dividido por 10, 0,05. Certo? Ou se não, você pode fazer igual eu fiz no outro, ó. Eu sei que 1 metro são 100 centímetros, concorda? Verdade universal. Quero transformar 5 centímetros. Então, vezes, põe aqui. Ó, eu quero transformar centímetro. Então, pego 100 centímetros e coloco aqui debaixo. Por quê? Porque eu tenho que cortar os dois. E só corto um que está em cima com o que está embaixo. E pego 1 metro e coloco aqui em cima. Certo? Cortei centímetro com centímetro, ficou 1 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 dividido por 100, 0,05 metros. Que é o resultado que está aqui, certo? Nós dividimos por 100, né? Porque 1 metro são 100 centímetros, ok? Então, essa é a maneira que a gente utiliza para transformar. Lembrando que você andando para a direita, né? Você andando para a direita, você multiplica. Andando para a esquerda, você divide por 10. Cada casinha que andar, ó. Daqui para cá, vezes 10, 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 daqui para cá, vezes 10. Daqui para cá, divide por 10, daqui para cá, divide por 10, daqui divide por 10, daqui para cá por 10, daqui para cá por 10, daqui para cá, divide por 10. Certo? Continuando. Nós vamos falar também de medidas de tendência central, certo? No dia a dia, a gente utiliza muito fazer médias, certo? Então, nós vamos estudar algumas medidas de tendência central, que é média, mediana e moda. 3 palavras que vocês vão aprender o significado a partir de agora. Então, por exemplo, no dia a dia, a gente fala assim, a média da escola é 6. Aí você lembra que você tem a nota do primeiro bimestre, a nota do segundo bimestre, a nota do terceiro bimestre, a nota do quarto bimestre. Você tem 4 notas, não é? E para saber se você vai passar de ano, você não soma essas 4 notas e divide por 4. Se der média acima de 6, você passa. Se der média abaixo de 6, você não passa, certo? Então, isso é a média aritmética simples, certo? Por definição, a média aritmética simples é a soma dos valores de todos os termos de uma pesquisa, dividido pelo número de termos, certo? Então, MA simples, média aritmética simples, pode chamar só de MA, tá bom? Vai ser os valores, a nota do primeiro bimestre, mais a nota do segundo, mais a nota do terceiro, mais a nota do quarto, dividido por 4, que é um N, número de dados, número de termos, certo? Fazer média a gente já faz desde lá do 6º ano, ok? Então, continuando aí, olha o exemplo. Em uma rodada do campeonato de futebol estadual, foram realizadas 5 partidas e os placares foram: no primeiro jogo, 3 gols, no segundo jogo, 1 gol, no terceiro jogo, 4 gols, no quarto jogo, 4 gols, no quinto jogo, 2 gols, não é? Qual seria, então, a média de gols? Nessas condições, qual a média de gols obtida nessa rodada do campeonato? Então, o que eu somaria? Ó,
O primeiro jogo teve 3 gols, o segundo jogo teve 1 gol, o terceiro jogo teve 4 gols, o quarto jogo teve 4 gols e o quinto jogo teve 2 gols, certo? Vou somar isso tudo e dividir por número de jogos. Jogo 1, 2, 3, 4, 5. Então, dividir por 5 jogos, né? 3 mais 1 mais 4 mais 4 mais 2 deu 14. Dividido por 5 dá 2,8 gols. Então, a média dessa rodada é de 2,8 gols a cada jogo, certo? Isso seria média simples, ok? Agora, a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada é também uma média aritmética, certo? Só que na média aritmética ponderada é calculada fazendo-se o somatório de multiplicações de cada elemento pelo número de vezes que ele aparece na pesquisa. É feito um peso de cada elemento, certo? Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividido pela soma dos pesos, ok? Por exemplo, você faz uma pesquisa, né? Aí lá na sua pesquisa, duas pessoas, vamos falar que é uma pesquisa de idade, 2 pessoas têm 15 anos e 3 pessoas têm 18 anos e 5 pessoas têm 20 anos. Aí, quando você fosse fazer a média, você falaria assim, 2 pessoas têm 15, então seria, né, na lógica, 15 mais 15. 3 pessoas têm 18, mais 18, mais 18, mais 18. 5 pessoas têm 20. Então, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, mais 20, né? Isso tudo dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas que foram pesquisadas, não foi? 2 tem 15, 3 tem 18, 5 tem 20. 2 mais 3 mais 5, 10 pessoas, certo? Aí, ao invés de fazer a média assim, eu poderia fazer assim, ó. 2 vezes aparece 15 anos, mais 3 vezes aparece 18 anos, mais 5 vezes aparece 20 anos. Isso tudo dividido por 2, mais 3, mais 5, que dá 10. O resultado dessa conta seria o mesmo, certo? Só que essa maneira aqui de simplificar, eu chamo ela de média aritmética ponderada, ok? E é o que a gente vai ver aí no próximo exemplo, tá bom? Observe. Um museu recomendou uma pesquisa para saber as dimensões de algumas peças que seriam expostas. Para essa pesquisa, foram utilizadas 50 peças decorativas, certo? Com alturas diferentes. A tabela mostra o número de peças com as suas respectivas alturas, ó. 18 peças do museu têm 10 centímetros de altura. 7 peças do museu têm 13 centímetros. 9 peças do museu têm 8 centímetros. E 16 peças do museu têm 4,5 centímetros. Então, qual seria a altura média dessas peças, né? Considerando os valores, determine a média aritmética das alturas dessa peça. Então, ó, 10 centímetros apareceu 18 vezes, então 10 vezes 18. A altura de 13 centímetros apareceu 7, então 13 vezes 7. A altura 8 centímetros apareceu 9, então 8 vezes 9. E a altura 4,5 apareceu 16 vezes, então 4,5 vezes 16.
Isso dividido pelo número de peças, não é? Então, dividido por 18, mais 7, mais 9, mais 16, que está aqui, certo? Multiplicando 10 vezes 18, 13 vezes 7, 8 vezes 9, 4,5 vezes 16, depois somando as respostas, deu 415. Somando 18 mais 7 mais 9 mais 16, deu as 50 peças lá do início. 415 dividido por 50 dá 8,3. Então, a altura média, né, dessas peças é de 8 centímetros,3, certo? Note que a soma do número de vezes que cada medida aparece é o número de elementos da pesquisa. Portanto, a média das alturas será de 8,3 centímetros. Ok? Então, isso vem a ser média ponderada. O que vem a ser moda? Moda é uma característica mais frequente de um conjunto, ou seja, é o dado que mais aparece na pesquisa. Na atividade 7, a moda das notas da turma é 6, porque é a nota de maior frequência. Vamos ver aqui. Essa atividade 6 aqui, deixe isso aqui de lado, porque a professora Sandra não colocou, certo? Mas eu vou explicar para vocês o que é moda. Moda é representada por MO, média aritmética, MA, né? E moda, MO, tá bom? Por exemplo, eu fiz uma pesquisa na sala de vocês. Fulana, quantos anos você tem? 12. Aí ela fala, professor, 12. Fulano, quantos anos você tem? 13. Fulano, quantos anos você tem? 12. Fulano, quantos anos você tem? 11. E você? 15. E você? 16. E você? 12. E você? 13. Beleza. Pesquisei na sala todo mundo. Qual foi a idade que mais apareceu aqui na minha pesquisa? Se você observar, foi a idade de 12 anos, não foi? Apareceu 3 vezes. O 13 apareceu 2, o 11 uma, e o 16 uma, e o 15 uma. Mas então, quem está na moda é o que apareceu mais. Então, eu diria que a minha moda, nesse caso, seria 12, certo? Você nem tem que fazer cálculo, você tem apenas que observar qual é o valor que está apresentando mais. Ele vai ser a moda, certo? E a mediana? Outro valor de dispersão é a mediana. Mediana é o valor que divide o conjunto numérico quando ordenado ao meio, ou seja, é um conjunto organizado de forma crescente ou decrescente. O valor da mediana é aquele que fica exatamente no meio, ou seja, é o valor central. Por exemplo, em uma turma de pós-graduação com 9 alunos, as idades deles foram 32, 33, 26, 31, 30, 44, 52, 32, 20 e 32 anos, certo? Pegando esses alunos aqui, eu vou pôr as idades deles em ordem. Então, a menor idade é 20, pus aqui. Depois foi 26, pus aqui. Depois foi 31, aqui. Depois foi 32, que apareceu 2 vezes, 3 vezes, ó. Depois foi 33, aqui. Depois foi 44, tá aqui. Depois foi 5. 55, certo? Ela esqueceu de pôr o 55 aqui. Então, mas vamos considerar que aqui ainda tivesse um 55, tá bom? Pus em ordem, beleza. Essa é a ordem, ó. 20, 26, 31, 32, 32, 32, 33, 44 e 55,
certo? Pois em ordem, aí a gente vai contar os elementos, tanto à direita quanto à esquerda, para ver quem fica no meio, ó. Então, o primeiro e o último, o segundo e o antepenúltimo, o terceiro e o antepenúltimo, o quarto e o antepenúltimo. Esse aqui sobrou no meio, certo? Então, esse que sobrou no meio, ele seria a minha mediana. Minha mediana seria 32, certo? Logo, a mediana é 32, a mediana das idades dos alunos da turma. Se a lista ordenada possuir um número par, então a gente pega esses dois números que ficou no meio, certo? E nós vamos encontrar a média aritmética deles. Vamos somar eles e dividir eles por 2, certo? Vou fazer um exemplo com vocês. Não está aí no caderno de vocês, mas imagine que nessa mesma pesquisa de cima, as idades foram exatamente essas que ele falou. 20, 26, 31, 32, 32, 32, 33, 44, 55. E eu digo para vocês que aumentaram um aluno que tem 18 anos, aumentou outro aluno que tem 55 também, e outro que tem 56, certo? Então, eu tenho esses alunos aí que está estudando nessa sala. Essas são as idades deles, ok? Se eu falasse para vocês assim, qual é a média aritmética? A média aritmética, eu somaria, né? 18 mais 20, mais 26, mais 31, mais 32, mais 32, mais 32, mais 33, mais 44, mais 55, mais 55, mais 56, e dividiria isso por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 alunos que tem nessa sala, certo? O meu resultado seria o seguinte, vamos somar aqui então. Então, eu somando isso aí, 18 mais 20, mais 26, mais 31, mais 32, mais 32, mais 32, mais 33, mais 44, mais 55, mais 55, mais 56, deu 434. Dividido por 12, isso vai dar 36,2. Então, a média da idade dessas pessoas, desse grupo, dessa sala, em média, eu diria que eles têm 36,2 anos, certo? Aí se eu falasse para vocês assim, e a moda, Éder? Qual que é a moda nessa pesquisa? Olha aqui, 18, 20, 26, 31, 32, 32, 32, 33, 44, 55, 55, 56. Qual foi a idade que mais apareceu? 32, não foi? Então eu diria para vocês que a moda nessa pesquisa seria 32. E se eu falasse para vocês assim, a mediana, nós vamos ter que pegar o termo central. Então, ó, vamos cortar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, o quarto com o antepenúltimo, o quinto com o antepenúltimo. Sobrou esses dois termos central. Agora é um número par, não é? Então, quando esse número é par, certo? Aí, nesse caso, a mediana seria
32 mais 32 dividido por 2, que vai acabar sendo 32 mais 32, 64, dividido por 2, vai acabar sendo 32, certo? Nesse caso, eles são iguais, então deu beleza, deu o mesmo número. Mas se fosse diferente, mesmo assim, você somaria os dois, dividiria por 2, certo? Então, aqui nós achamos as três coisas. A média da idade deles é 36,2 anos, a moda da idade desses alunos é 32 e a mediana é 32. Lembra que para fazer a mediana, os números têm que estar em ordem crescente ou em ordem decrescente, certo? Se tiver bagunçado, aí dá errado, ok? Se eu viesse aqui, ó, aqui e tentasse pegar a mediana aqui, aí daria errado, ó, para você ver esse, corta, 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 ó, quem tá no meio, 44. Mas não pode ser feito assim. Primeiro você tem que pôr em ordem, do menor para o maior, para depois achar o que está no meio, certo? Isso para achar a mediana, tá bom? O exemplo número 6. Na questão 7, as notas dos alunos escritas de forma ordenada foram, ó, lembra da questão 7 lá da Sandra, que ela falou no passado? Essas são as notas, ó, dos alunos. Como são 40 números, a medida deve ser calculada fazendo a média aritmética entre os dois números centrais, que são esses dois aqui, ó. São esses dois aqui, né? Então, a mediana, né, seria 6 mais 6 dividido por 2. 6 mais 6, 12. Dividido por 2, 6. Certo? Só um exemplozinho aí. Ele te deu as notas dos 40 alunos. Primeiro, eu coloquei elas escritas em forma ordenada. Professor, e se não tivesse? Se não tivesse, você precisa de colocar em forma ordenada. Aí, como é 40, é par, então você vai pegar os dois que estão no meio, vai somar eles e dividir por 2, para você achar, isso é a mediana, tá? E se eu fosse achar a média, aí eu teria que somar isso tudo aqui e dividir por 40. E se eu fosse achar a moda, aí eu tenho que olhar qual que repetiu mais. Foi o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9? Qual que repetiu mais? Conta aí, você vai descobrir qual que é a moda, tá bom? Temos uma lista de exercícios aí para vocês fazerem, certo? Na dúvida, me procure no PV, certo? Espero que esteja todo mundo bem. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.